Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 13 do livro de Jó. Nós vamos começar desde logo a olhar para os versos da Bíblia, pois hoje temos muitas considerações a fazer dos próximos capítulos. Então vamos ver aquilo que Deus tem para nos ensinar através destes discursos que muitas vezes dizem coisas acertadas, mas que por vezes não têm confirmação efetivamente da vontade de Deus, apesar de estarem escritos na Bíblia, são coisas que são ditas sem muito conhecimento de quem Deus é. Mas mesmo assim, Deus permite que estas coisas estejam escritas na palavra de Deus para nós entendermos como o raciocínio do homem muitas vezes é errado e é contrário, inclusive, aos ensinos globais das Escrituras. E é por isso que nós podemos tirar grandes lições destes textos da Bíblia. Eles olham para nós e podem nos trazer luz à nossa própria vida. Então deixemos-nos observar por aquilo que está aqui escrito nestas páginas da Bíblia. Vejamos então o capítulo 13 do livro de Jó, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Eis que tudo isso vieram aos meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior. Falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com a mentira, e vós todos sois médicos que não valem nada. Jó aqui continua a trazer a sua defesa, a mostrar a forma como ele se encontra, como ele se sente em relação a estes amigos, ou estes pseudo-amigos, que se aproximaram de Jó para o consolar. Mas de repente deixaram de o consolar e começaram então a trazer uma série de reflexões que não tem nada a ver com a situação em que Jó se encontra. E por isso mesmo, Jó começa por dizer que eles são pessoas que estão a besuntar a verdade com a mentira. E, efetivamente, estas mentiras são as mais perigosas. As mentiras mais perigosas são aquelas que sempre envolvem alguma verdade. E como nós já temos visto aqui no nosso programa, estes amigos de Jó têm trazido algumas coisas que são corretas. Algumas das afirmações deles são verdades, mas outras não. Outras são mentiras. E por isso mesmo, Jó diz que eles estão a misturar a verdade com a mentira. Já aquele nosso famoso poeta popular, António Aleixo, dizia exatamente isso, não é? Para que a mentira seja segura e atinja profundidade, tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. E é, por outras palavras, a mesma coisa que Jó está aqui a dizer. Que estes amigos misturaram a verdade com a mentira e por isso, tentaram enganar a Jó. Mas o verso 5 ainda prossegue. Tomara vos calassem de todo, por isso seria a vossa sabedoria. Efetivamente, Jó está a dizer que era melhor eles ficarem calados, permanecerem em silêncio. Foi melhor os 7 dias em que eles não falaram do que agora que começaram a falar e a tomar considerações sobre aquilo que eles não sabem. E o verso 6 ainda diz: Ouvi agora a minha defesa e atendei para os argumentos dos meus lábios. Porventura falarei perversidades em favor de Deus e ao seu favor falarei mentiras? Jó aqui afirma que os seus amigos se apresentaram diante dele como se tivessem sido os grandes defensores da verdade, da justiça, da retidão, como se estivessem a defender o próprio Deus, como se Deus precisasse de um advogado de defesa. E é interessante que há, por vezes, determinadas pessoas que pensam que podem se arrogar de advogados de Deus. Deus não necessita de advogados. É interessante ver nas Escrituras que Deus não chamou os cristãos para serem seus advogados. Deus não chamou os cristãos para serem juízes.
Deus não chamou os cristãos para serem réus, Deus chamou os cristãos para serem testemunhas. Deus chamou a si e a mim para testemunhar, para falar exatamente aquilo que nós presenciamos, aquilo que nós vimos Deus a fazer, quer na própria vida, quer na vida dos outros. E eu fico muito grato a Deus porque Deus não me chamou para ser seu advogado. Deus não precisa que eu o defenda. Deus não precisa de defesa. Deus precisa simplesmente que eu fale aquilo que eu tenho constatado. Quem Deus é, o que Ele faz na minha vida e na vida daqueles que cruzam comigo. Eu estou muito grato a Deus por aquilo que Ele está a fazer no nosso país através deste programa. Eu sei e mando um abraço para todos os ouvintes. Vocês realmente são extraordinários. As mensagens que me têm feito chegar de encorajamento animam-me profundamente a ouvir os vossos relatos daquilo que Deus está a fazer na vossa vida através destes programas. Eu fico grato a Deus por ver pessoas que gravam estes programas para distribuir pelos vizinhos. Pessoas que reúnem a vizinhança para ouvir o programa de rádio em conjunto. Eu sei que há aldeias inteiras, vilas, onde este programa é ouvido e comentado, serve de conversa para os vizinhos. E eu fico muito grato a Deus porque isto é obra de Deus. E eu estou a ser esta testemunha daquilo que Deus está a fazer na vossa própria vida. E você é essa testemunha fiel que eu sei que tem sido e tem partilhado com a vizinhança, tem falado aos seus amigos acerca das maravilhas que tem encontrado na palavra de Deus. Muitas pessoas que são católicas, outros que são evangélicos, outros que são efetivamente seguidores simplesmente de Cristo, e eles têm manifestado que a importância é não o rótulo da religião, mas a importância é a palavra de Deus. E eu fico muito grato a Deus porque é isto que é vital para a sua vida. É ouvir a palavra de Deus e ser essa testemunha fiel daquilo que Deus tem feito cuidadosamente na sua vida. O verso 8 prossegue, e vamos voltar aqui ao nosso texto depois deste pequeno desvio, deste pequeno parêntese, para verificarmos que somos testemunhas fiéis dos milagres que Deus está a operar na nossa vida, do conforto que Ele está a trazer ao nosso coração. Vamos voltar aqui ao verso 8 deste capítulo 13 do livro de Jó, e diz assim: sereis parciais para com ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse. Jó agora está a dizer, por outras palavras, vocês falam da forma como falam porque não estão a passar aquilo que eu estou a passar. É isto que, por outras palavras, Jó está a dizer a estes seus amigos. Se Deus esquadrinhasse o vosso coração, se Deus vos retirasse tudo o que vocês têm, se Deus vos retirasse a saúde, se Deus vos retirasse os filhos, se Deus vos retirasse os bens materiais, o que é que vocês diriam? Por outras palavras, é o que Jó está a dizer. Aqueles amigos falam de cor, falam de grandes conceitos, de grandes filosofias, mas não percebem a dificuldade que Jó está a enfrentar, a batalha espiritual que ele está a travar neste momento. E em vez de se solidarizarem, em vez de olharem para ele e terem compaixão, amor, solidariedade, eles estão aqui a conjecturar hipóteses pelas quais Jó está a passar por estas situações. E isto é tremendo. Que Deus nos ajude a não julgar os outros, mas a ser solidários com os outros. A não pensar o que é que efetivamente correu mal para que esta pessoa esteja sem emprego, para que esta pessoa esteja sem saúde, para que esta pessoa esteja a passar esta dificuldade financeira ou familiar. Em vez de avaliarmos e ajuizarmos isto, sejamos solidários com esses que estão a passar pelas necessidades. E sejamos efetivamente cristãos, filhos de Deus, que se mantêm ao lado daqueles que sofrem, como Deus o faz. E o verso 11 prossegue a dizer: porventura não vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas não são como provérbios de cinza e os vossos baluartes de barro? Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó agora considera que aquilo que até agora foram grandes discursos não passam de pó, cinzas e barro. Não têm valor absolutamente nenhum. Todas aquelas afirmações caem por terra diante do sofrimento que Jó está a viver. E ele diz, se tem que sofrer então as consequências agora, que sofra. Mas eu vou falar aquilo que vai no meu coração, que vai na minha alma. Eu quero dizer que muitas vezes
É necessário nós passarmos por essa fase também. E nós que temos o privilégio de ter o final desta história, sabemos que Deus, apesar de tudo, diz a Jó que ele não deveria ter dito o que disse, mas ao mesmo tempo Deus traz a maior condenação, não é para Jó, mas sim para aqueles amigos de Jó que supostamente estavam a falar grandes coisas. Então Deus diz que aqueles falaram de coisas que não sabiam e que Jó deveria interceder em seu favor. Veja o ponto a que Deus chegou. Então aquilo que Jó vai dizer, que pode parecer até um pouco descabido, pode até parecer completamente errado, Deus sublevou, dizendo: ok, eu compreendo o teu sofrimento. Assim como Deus compreende o seu sofrimento. Eu sei que muitas pessoas, por vezes, no sofrimento, dizem coisas terríveis. Dizem que já não acreditam em Deus, dizem que já são ateus, dizem que já não querem saber de nada da fé, porque estão a sofrer no seu íntimo. Sentem-se magoados, desamparados. E eu quero dizer que mesmo nessas alturas, Deus o compreende. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve a sua oração de desespero. E Deus vai responder. Isto eu quero dizer com toda a clareza. Aguarde a resposta de Deus. Se você ainda tem uma réstia de fé, um pouco de fé, uma chama pequena que ainda brilha, agarre-se a essa chama, agarre-se a essa luz e deixe Deus trazer a resposta às suas preces. Deixe Deus trazer a resposta às suas orações. Você pode dizer até talvez algumas barbaridades no seu sofrimento. E mesmo Deus compreende essa situação. E Deus vai trazer o seu amor para consolar o seu coração. E eu sei que o já está a fazer através destas palavras. Sei que Deus está a tocar a sua vida agora mesmo. E deixe-se conduzir pela palavra de Deus. Mas ouça aquilo que Jó disse. Talvez, se calhar, é muito semelhante àquilo que você já passou, já disse, já viveu. Vejamos então aquilo que aconteceu aqui com Jó. Jó 13, no verso 14 e 15, diz: tomarei a minha carne dos meus dedos, diz Jó, e porei a minha vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o facto de o ímpio não vir perante ele. Atendei para as minhas razões e dai ouvido à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderei o espírito. Concede-me somente duas coisas, então me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim e não me espantes com o teu terror. Vemos que Jó está numa situação em que ele quer respostas. Ele quer colocar a sua fraqueza, as suas limitações, mas ele quer obter respostas. E ele diz: Deus, duas coisas eu te peço. Que efetivamente alivia esta pressão, esta dificuldade, alivia a tua mão de sobre mim e não me espantes com o teu terror. É interessante aqui dizer algo sobre Jó. Ele não está a compreender uma pequena coisa que faz toda a diferença. É que quem está a fazer isso é Satanás na vida de Jó. É verdade que Deus permitiu, é verdade que Deus deu a permissão para que Satanás fizesse, mas quem efetivamente está a provocar o sofrimento na vida de Jó é Satanás. E Jó não está a ter esta compreensão espiritual da sua situação. E por isso ele faz uma interpretação não muito correta a respeito daquilo que está a acontecer na sua vida. Mas o verso 22 prossegue: interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Agora Jó está a dizer: Deus, mostra-me aonde é que eu errei, mostra-me o que é que eu fiz de mal para que tudo isto me esteja a acontecer. E prossegue no verso 24: porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar-me uma folha arrebatada pelo vento e perseguir a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites às plantas dos meus pés, apesar de eu ser uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Vemos que Jó percebe que a sua vida é muito efêmera. A vida tem pouco valor. Ele percebe que tudo de um momento para o outro pode desmoronar.
E muitas vezes nós temos a sensação de que somos infalíveis, temos a sensação de que duramos para sempre. Até que um dia surgem situações na nossa vida que nos fazem efetivamente perceber que a vida passa rápido demais. Há necessidade de nos concentrarmos naquilo que é vital. E aquilo que é vital é aquilo que é eterno. E o que é eterno? Eterno é a palavra de Deus, eterno é a nossa alma, eterno é o amor. Então deveríamos dedicar-nos afincadamente a estas três coisas: ao relacionamento com os outros, ao amor, porque o amor tem que ter um objeto para ser efetivo, então temos que amar o nosso próximo, devemos dedicar o nosso tempo a amar o nosso próximo, devemos dedicar o nosso tempo à espiritualidade, à relação com Deus, àquilo que é vital, à oração, e devemos dedicar o nosso tempo a conhecer a palavra de Deus. Estas são as três coisas que são eternas e que necessitam que nós dediquemos tempo para as conhecer cada vez mais. Jó estava a conhecer que a vida efetivamente é efêmera. Ele é como uma folha soprada pelo vento, ele é como a palha seca. E realmente ele compreende que a vida passa rápido demais. O verso 1 do capítulo 14 ainda nos diz: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abrem os teus olhos e fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundícia pode tirar coisa pura? Ninguém. Vemos que realmente Jó reafirma a vida como algo rápido e passageiro. Há pouco tempo estava a falar com um amigo meu, um jovem de 30 anos, conhecedor bem de uma praia na linha ali de Cascais, e ele numa pequena brincadeira mergulhou e sentiu exatamente que a vida lhe estava a escapar pelas mãos. Ele bateu com a cabeça no fundo do mar e percebeu que ali poderia ter ficado paralisado para o resto da sua vida. Mas pela graça de Deus, ele foi um daqueles casos, 1 em 1000, como dizem os médicos, em que não sofreu grandes consequências. Foi operado à coluna e 2-3 dias depois estava fora do hospital, recuperado a andar, sem lesões de maior. E isto é milagre de Deus, cuidado de Deus. Mas ele percebeu-se que a vida é efêmera, a vida passa rápido demais. Num abrir e fechar de olhos, num pequeno acidente, a vida é completamente transformada de um momento para o outro. Então devemos dedicar o nosso tempo àquilo que é vital, ao amor, à palavra de Deus e à nossa própria espiritualidade, à nossa própria alma. Isso é aquilo que é vital, aquilo que é eterno. O verso 5 prossegue: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos meus meses, todo homem puseste limites, até dos quais não passará. Desvia deles o teu olhar para que tenham repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não secarão os rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos para planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evapora e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisse na sepultura e me ocultasse ali até à tua ira, se fosse, e me pusessem um prazo, e depois se lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Aqui vemos que Jó tem conhecimento de algumas coisas, mas não um conhecimento muito profundo de várias delas. Primeiro, ele, mesmo o ciclo da água, ele não conhece profundamente. Ele diz que o rio se evapora, o lago se evapora e já não há mais. Nós sabemos hoje que a água que é evaporada volta a cair através das nuvens, desce a condensação, e aqui ele tem uma perspectiva também distorcida quanto à vida eterna, quanto à morte do homem e aquilo que acontece na eternidade. É verdade que a ressurreição do ser humano só acontecerá um dia mais tarde, quando Cristo voltar, mas ao mesmo tempo ele não percebe que depois da morte ainda há vida.
e vida em abundância. Ele não entendeu aquilo que Jesus Cristo nos diz, que Ele é efetivamente a ressurreição e a vida. Mas ao mesmo tempo percebemos que no final da sua carreira, neste percurso que Jó tem aqui com os seus amigos, no capítulo 19, no verso 25, ele toma uma compreensão diferente das coisas de Deus, muito diferente desta que ele está aqui a expressar. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e um dia eu o verei. Ele, depois desse contacto com Deus, ele vai começar a perceber que as coisas são substancialmente diferentes. Há efetivamente uma ressurreição. Há efetivamente uma vida para além da morte, que ele neste momento ainda não compreende, mas ele irá compreender mais tarde. Mas continuando aqui no capítulo 14, no versículo 15, ele diz: chamar-me-ia se eu te responderia. Teria saudades das obras das tuas mãos e até contaria os teus passos, e não levarias em conta o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encobertas as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam a pedra e as cheias rebentam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas-lhe o semblante e despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e eles não sabem, são humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores de apenas do seu próprio corpo e só o seu respeito sofre a sua alma. Jó realmente fala mais uma vez sobre a brevidade da vida, sobre aquilo que efetivamente acontece ao ser humano enquanto aqui estamos. E desta forma chegamos ao capítulo 15. Então continuam os amigos dele a dar respostas, ou uma tentativa de respostas a Jó. E o próximo é Elifaz. Estamos no capítulo 15, verso 1, a dizer: respondeu então Elifaz, o temanita: porventura dará o sábio uma resposta à ciência de vento? E encher-se-ia a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras de que nada servem, com razões de que nada aproveitam? Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca e tu escolheste a língua de astutos. A tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou fosses formado antes dos outeiros? Ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós experientes, idosos, muitos mais idosos do que o teu pai. Porventura, fazes pouco caso da consolação de Deus e dos suaves palavras que te dirigimos nós? Porque te arrebatas o teu coração? Porque te flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Quem é o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem aos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é abominável, que é corrupto, que bebe a iniquidade como água. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei, o que os sábios anunciaram, que ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o perverso é atormentado num curto número de anos que se reservam para o opressor. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhes sobrevém o assolador. Não creem que tornará das trevas, e sim que o espera a espada. Porque o pão anda vagueando dizendo: onde estás? Bem sabe que o dia das trevas lhe está preparada na mão. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.